Olá, querido amigo telespectador, seja bem-vindo a mais um programa Graça para você. E para mim é uma alegria muito grande que você esteja me assistindo de qualquer lugar, seja na televisão, seja na internet, seja no Brasil e fora do Brasil. Estou muito contente em transmitir a palavra de Deus para você. Quando nós falamos da graça, estamos falando da obra de Jesus, estamos falando do plano, do favor imerecido de Deus, do Evangelho. Evangelho esse que devemos propagar, chamado na Bíblia de Boa Notícia. Boa Notícia se resume à obra da cruz, ao sangue de Jesus, sua propiciação, sua expiação, seu perdão, arrependimento. Tudo isso resume o Evangelho da graça. Tudo que Jesus fez na cruz é a nossa boa notícia, aquilo que nós recebemos. E é para isso esse programa, para que você se assente, pegue a sua Bíblia, papel e caneta e aprenda, estuda, tá bom? Estude bastante e conheça. Você vai começar agora a palavra, vai começar a ouvir agora a palavra, assistir, pegue papel, caneta e aprenda. Vamos aprender com a palavra de Deus, tá bom? No final eu volto para orar por você. Até daqui um pouco. Olá, querido. Nós estamos com o nosso programa Graça para você. E esse programa foi feito especificamente para trazer a revelação da graça, daquilo que nós chamamos de boa nova, boa notícia. E, obviamente, você que está nos assistindo pela primeira vez, eu te aconselho a assistir os outros programas anteriores. Aí no site, veja, no site nosso, você tem os programas anteriores, programa 1, 2, 3, 4, etc, etc, que você vai pegar tudo o que nós chamamos de fio da meada, tá bom? Para você não perder nada, porque eu sempre peço para você entrar no site, porque se você entrar pelo YouTube, você põe meu nome, você pega lá meio desorganizado, aí você pega um programa, em vez de você pegar ele acompanhado, assim, 1, 2, 3, 4, etc., você pega de trás para frente. O programa de hoje nós estamos dando sequência nas mensagens da graça. Nos programas passados nós falamos sobre o perigo de estar na lei, deixamos claro, por exemplo, o problema de você estar na lei. No programa passado nós falamos da seriedade de viver na lei. Eu disse que não é certo dizer não estamos mais debaixo da lei. Na realidade, nós nunca estivemos debaixo da lei. O que Deus fez com a igreja, veja, a igreja era um mistério escondido no Velho Testamento. A igreja só passou a existir na Nova Aliança. A igreja foi inaugurada pelo Espírito Santo no dia de Pentecoste. E essa aliança que Deus fez conosco não tem nada a ver com a aliança lá do Sinai. É chamada de nova aliança. Você quer ver? Vamos ver aqui, abra aí a sua Bíblia. Eu aconselhei os irmãos a sempre, se você puder, pegue uma King James atualizada, é uma versão muito antiga da Bíblia, eu gosto muito dessa versão. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre, uma sombra dos benefícios que hão de vir, não exatamente a realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Bom, o escritor de Hebreus está dizendo que a lei é uma sombra, um vislumbre. O que eu digo com isso? Eu estou dizendo que o Velho Testamento é uma grande mensagem de Deus da graça, só que uma mensagem encenada, com pessoas, um drama com atores reais, e Deus usa todo o Velho Testamento para pregar uma única mensagem. E Deus prega a graça no Velho Testamento. Você quer ver? Veja aí Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, no versículo 8, diz assim, ó. Hebreus, desculpa, é Gálatas. Você sabe que às vezes a gente está com tanto texto na cabeça. Gálatas 3, versículo 8, diz assim, ó.
E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os não-judeus pela fé. Primeira coisa, você está lendo aqui comigo, está aí na sua tela. A Escritura prevendo que Deus justificaria os não-judeus pela fé. Você percebeu? O plano original de Deus para a igreja nunca foi a lei. Deus nem pensou na lei para a igreja. Está aqui, ó. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os não-judeus pela fé. Isso antes da lei. Então, a lei ela veio para Israel. Deus fez a lei com Israel. Deus nunca fez uma aliança da lei com você. Nós nem deveríamos sequer cogitar de trazer a lei para dentro da igreja. Tem igreja voltando aos rudimentos antigos, tem igreja guardando a lei, tem igreja guardando o sábado, tem igreja usando Yom Kippur. Yom Kippur é os 7 dias do perdão, que o sacerdote ficava ali 7 dias matando o cordeiro e o povo pedindo perdão de pecado. Quando você traz o Yom Kippur, quando você traz os rudimentos da lei, quando você traz, preste atenção no que eu estou te dizendo, quando você traz o sábado novamente para o cristianismo, você põe Jesus de lado. Na cruz nós somos perdoados. Você não precisa mais de 7 dias, nem que seja simbólico. A lei já era simbólico. Nós não precisamos mais de sombra hoje. A graça é realidade. O escritor de Hebreus diz que a lei era um vislumbre, uma sombra da realidade da graça. Nós não precisamos de sombra. Nós temos Jesus. Nós não precisamos de simbolismos mais. Nós temos Jesus. A graça é a realidade que nós precisamos. Veja bem, ó. Gálatas 3, versículo 8. E a Escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé. Você percebeu? O plano original de Deus com você sempre foi a graça, sempre foi a fé. Agora veja Deus pregando a graça. Pregou antecipadamente o evangelho das boas novas para Abraão. Olha, isso é muito poderoso. Deus agora apareceu para Abraão e pregou o evangelho para Abraão. Deus apareceu e pregou o evangelho para Abraão. Agora deixe-me te fazer uma pergunta. O que Deus pregou para Abraão? Diz a Bíblia que, prevendo a Escritura que Deus salvaria os não-judeus pela fé, pregou antecipadamente o evangelho para Abraão. Por isso que Abraão viveu pela fé. Por isso que Abraão foi declarado justo, porque creu em Deus, porque lhe foi pregado a mensagem da fé. Mensagem essa que você está ouvindo agora. Então agora muito me admira e eu tenho no meu coração talvez a mesma sensação que Paulo teve, cristãos querendo fazer outros cristãos a viverem da lei. Tem igrejas que dizem, uma visão aí de uma igreja, que Deus mandou ela fazer o povo aguardar o 4º mandamento. E o 4º mandamento na visão estava em detalhe. Quem não guardasse o 4º mandamento não era salvo. Agora, perceba você que absurdo isso. Esses dias eu vi uma cantora dizendo, eu estou pagando o preço para morar no céu. Isso literalmente é aniquilar a graça e separar-se de Cristo. Isso, irmãos, não pode ser pregado, isso não pode ser ensinado. Nós estamos vivendo em dias superiores aos dias da lei. Nós estamos vivendo pela graça, pela obra da cruz, pela fé. E sabe por quê? Porque nos foi pregado previamente através de Abraão. Agora escute isso. O apóstolo São Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, ele nos traz uma revelação sobrenatural sobre você estar na graça. Ele diz assim, Gálatas 4, primeiro, afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada se difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo. O que é que Paulo está dizendo? Se você está na lei, você tem herança, mas não desfruta da herança. Por quê? Porque a lei é para crianças. A lei é um ministério. Veja, o meu filho, quando era criança, ele trazia os coleguinhas em casa, e eu dizia para ele, ó, não toca nisso, não faça isso, não mexa nisso, isso é lei.
Você traz regras e mandamentos e leis para quem não cresce. Agora, o meu filho crescido, eu não preciso ficar dizendo, eu só preciso que ele se lembre do que ele aprendeu. Eu não preciso fazê-lo viver debaixo de um jugo, debaixo da lei. A graça é superior, a graça é maturidade, a graça é andar em amor. Paulo está dizendo que mesmo os judeus sendo partícipes da herança, eles não vivem, não recebem a herança. E sabe por quê? Porque eles são escravos. O herdeiro, veja, eu afirmo, porém, que todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele não é diferente do escravo. Agora ele vai falar da graça, verso 2. No entanto, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado do seu pai. Daí surgiu a palavra que a lei é um tutor. A lei, ela está com você até você chegar até Cristo, até a graça. Verso 3, da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da lei pelos princípios desse mundo. Todavia, veja, você que está na graça, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Porque Jesus veio para cumprir a lei, para que você não tivesse que cumprir. Versículo 5 diz, para resgatar os que estavam sujeitos à lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual vos faz clamar, Abba, Pai. Verso 7, pois você não é mais escravo, mas filho, e sendo filho, é plenamente herdeiro. No verso 8 diz, no passado, quando você não conhecia a Deus, você era escravo. Você percebeu? Se você está na lei, você é escravo. Se você está na graça, você é filho por adoção, você é livre. Agora, verso 9. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, os quais de novo desejais servir? Guardais dias, agora ele está falando de guardar dia, Paulo condenando. Vocês voltaram a guardar dias, meses, tempos e anos, no verso 10. Eu estou lendo aqui, você está acompanhando comigo. Verso 11, temo que talvez eu tenha pregado em vão para vocês. Verso 12, caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, em nada me ofendestes. Agora preste atenção no que Paulo vai ensinar. Você vai acompanhando comigo. Paulo usa um exemplo das duas mulheres de Abraão e dos dois filhos. Ele usa o exemplo de Sara e usa o exemplo de Agar. Paulo diz que aqueles que são da lei são filhos da escrava do Sinai. Ok? Aqueles que são da graça são filhos da livre. Agora nós temos um pai com dois filhos, mas os dois filhos são filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Talvez você está me assistindo e pensando que eu sou inimigo da lei. Eu não sou inimigo da lei. Eu tenho o mesmo sentimento que Paulo. Eu estou dizendo para você que você não pode ter uma má compreensão da lei. A lei não veio para santificar pecador. Deixe-me te dizer, a lei não cuida de pecador, ela cuida do pecado. A graça não cuida de pecado, ela cuida do pecador. A lei, ela traz consciência de pecado, a graça, consciência de Cristo. A lei, ela aponta para você, seu pecado, sua necessidade, é você, é você, é você, é você. Ok? A graça aponta para Cristo, nele, por ele, dele, para ele. Isso é graça. A graça traz a justiça, a lei traz as debilidades. O problema não é você pensar que eu sou um cara que vou contra a lei, o problema é a má compreensão da lei hoje nas igrejas. Se você traz a lei
você traz morte, você traz condenação, você traz maldição, porque as pessoas não vão conseguir praticar a lei, e esse não é o propósito da lei. A lei não veio para melhorar as pessoas, a lei não veio para extrair o melhor de nós, a lei veio para extrair o pior de nós. A graça veio para extrair em Jesus o melhor de nós. Eu fico empolgado. Paulo então usa o exemplo dos dois filhos, filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Ismael, filho de Agar. Isaque, filho de Sara. Paulo diz, e ele conta essa história, e nós encontramos também lá no Velho Testamento, que Sara chega para Abraão e disse assim: manda embora a escrava, porque o filho dela não vai herdar com meu filho. Paulo aqui nesse texto fala que enquanto você é da lei, você não herda, mesmo tendo direito. O menino pequenininho não pode herdar a herança, ele tem que ter um tutor. Então ele não é diferente do escravo. Por mais que você seja filho do mesmo Deus que eu, se você vive na lei, você não tem a mesma mãe. Isso que acontece. Tem muita gente aí que crê no mesmo pai que eu e que muitos pastores. O pai é Deus, mas não vivem e não são filhos da mesma mãe. Você tem duas mães aí mencionadas por Paulo, a lei e a graça. A graça é Sara, a lei é Agar. Um filho é escravo, que é Ismael, o outro filho é Isaque. A Bíblia diz que quando Isaque desmamou, o escravo começou a perseguir ele, Ismael começou a perseguir ele. E sempre foi assim. Você vê que Caim perseguiu Abel, que era justo. Você vê Ismael que perseguiu Isaque. Você vê que Esaú perseguiu Jacó. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa da justificação. Os doutores da lei, eles são sedutores. Então você fica ouvindo pregadores da lei na televisão, te ensinando a guardar os rudimentos da lei, falando que para você ser salvo você tem que praticar e misturar a lei com graça, e eles são doutores, e eles são sedutores, eles estudam a lei, eles observam a lei, mas deixe-me te dizer uma coisa, o evangelho simples é o evangelho de Jesus. Paulo diz, será que eu preguei em vão? E eu digo a você, querido, pare de tentar misturar. Será que a obra de Cristo na cruz não é suficiente? Será que a fé em Jesus não é suficiente? Sabe aquilo que Paulo falou? A tua graça, sabe aquilo que Deus disse para Paulo? A tua graça, Paulo, preste atenção à sua fraqueza, preste atenção, Paulo. Eu quero que você entenda que a sua fraqueza é aperfeiçoada em mim. E Paulo brada e diz, Senhor, dá-me a tua graça. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Deixe-me te dizer, será que você pode dizer que a graça do Senhor basta para você? Para mim eu digo, a graça de Deus basta. Eu não preciso misturar, eu não preciso guardar lei, eu não preciso guardar dia, eu não preciso guardar ano, eu não preciso trazer nada de Israel, eu preciso amar Israel, orar por Israel, visitar Israel, é muito lindo, e fazer atos proféticos, tudo isso é bacana. Eu só não preciso trazer isso, misturar na igreja. O que a igreja de Jesus precisa hoje é saber mais sobre a obra da cruz, sobre o sangue derramado, sobre o que Jesus fez por ele, sobre o amor infinito do Pai, que Deus não é contra ele, mas que Deus é por ele. Porque senão nós podemos estar sendo filhos do mesmo Deus, mas não da mesma mãe. E o que mais me preocupa nisso é que talvez você tenha uma mãe diferente da minha. Talvez você serve a lei, eu sirvo a graça. Você é filho da lei, eu sou filho da graça. Ok, mas Paulo diz que Sara disse, o filho da escrava não herda com meu filho. Se você é da lei, você não tem a herança dos filhos da nova aliança. Você quer ter todas as bênçãos de Abraão, você quer ter todas as bênçãos de Abraão, viva pela graça. Gálatas 3:9 diz, deste modo, olha aí na sua Bíblia ou na tela, deste modo, todos os que são da fé são abençoados justamente com Abraão, o homem que creu. Aleluia. Que coisa poderosa, não é? Então eu não quero trazer a lei,
Eu quero viver a graça, eu quero viver o favor imerecido de Deus. E nós já falamos literalmente que não dá para misturar. Veja esse texto comigo aí, Gálatas 10, versículo 4, Romanos 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos ver Hebreus capítulo 8, nos versos de 6 a 8. Esse texto de Hebreus 8, dos versos de 6 a 8, é extremamente poderoso. Diz assim: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente, que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual Jesus é mediador. Aliança superior à antiga, pois é fundamentada em promessas maiores. Deixe-me te dizer, não fique bravo comigo, a graça é superior à lei. A fé é superior aos rudimentos antigos. Você quer as bênçãos da lei, elas são condicionadas. Veja Deuteronômio 28 primeiro. Se me obedecer atentamente, guardar os mandamentos, todas essas bênçãos eu te dou. E você quer essas bênçãos? Essas bênçãos têm condições. Quais são as condições? Obedeça a lei e você vai ter essas bênçãos. Mas aqui nós temos bênçãos que não são condicionadas. Na lei é assim: faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Na lei, se você cumprir os mandamentos, você é abençoado. Se você não cumprir, você é amaldiçoado. Você está me compreendendo? Na graça, a Bíblia diz que as bênçãos são superiores e não são condicionadas. São bênçãos maiores. Olha o verso 7. Se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar a nova aliança. Deixe-me te dizer, não é que a lei é falha. A lei de Moisés, ela promete bênção, mas ela só pode entregar maldição. E vou te dizer por quê. Porque na lei diz assim: se você cumprir a lei, você é abençoado. Mas o homem está morto. Você percebeu? A lei, ela governa homens espiritualmente mortos. A graça governa homens espiritualmente vivos. Vou repetir. Por que que a lei de Moisés é chamada lei de Moisés? Foi dada por Moisés. Por que que é chamada de velha? Porque está ultrapassada, ok? Então, Paulo diz que é chamada de lei da morte e da condenação. Por que é chamada de lei da morte? Porque ela governa homens espiritualmente mortos. Por que que ela é chamada de condenação? Porque como ela governa homens espiritualmente mortos, e o papel da lei é jogar, estampar o pecado na sua cara, esse é o papel dela, trazer convicção de pecado para o pecador, estampar que ele é depravado e caído, é só esse o papel da lei. Ela não vem para santificar, a lei não santifica ninguém. A lei é inflexível, ela é um espelho, ela mostra o seu pecado e cai fora. E você olha e fala: estou perdido, e agora o que eu vou fazer? Nada, a lei não vai te melhorar, aí precisa da graça. Você está entendendo? É a graça que faz isso. Como essa lei, ela promete bênção, é verdade, se o homem cumprir o mandamento, mas o homem é espiritualmente morto. Você viu, a lei não veio para melhorar o homem, ela veio para que o homem se calasse, está debaixo de juízo e sentir e ver a necessidade de um Salvador. Entendeu? Max Lucado disse que nenhum homem vai amar e desejar a graça enquanto não perceber que está perdido. Meu querido, é muito importante você entender isso. O escritor de Hebreus, que creio ser Paulo, diz que a lei, ela se tornou imperfeita por causa do pecado. Não que a lei é falha, mas como o homem não pode cumprir a lei, ela promete a bênção, como ele não cumpre, ela entrega a maldição. Porque na lei, se você cumprir a lei, é abençoado. Se você não cumprir, você é amaldiçoado. Você sabe qual é a última maldição da lei? A última: serás vendido como escravo e não há quem o compre. Você percebeu que Israel foi sempre escravo? Por isso que Paulo disse em Romanos 7, eu fui vendido como escravo. Eu fui vendido como escravo. Isso é muito sério. No verso 8, terminando, diz assim: portanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, que estabelecerei com a casa de Israel e de Judá uma nova aliança. E ele diz: não conforme a aliança que fiz com seus antepassados,
no dia em que tomei pela mão para os conduzir para fora do Egito, porque eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Você percebeu? Mas isso nós vamos continuar no próximo programa, mostrando as bênçãos de estar na graça, as bênçãos de viver nessa nova aliança. Querido, viva a cruz, viva o favor imerecido de Deus, viva o evangelho das boas novas, o evangelho simples. Até o próximo programa. Glória a Deus. Que palavra poderosa, que revelação tremenda da palavra de Deus sobre o seu favor imerecido vindo a cada um de nós. Você percebeu que não dá para conhecer a graça sem usar o espelho, a sombra da lei. Esses dias eu vi um pastor dizendo que ele não usa mais o Velho Testamento. Ele disse que até a Bíblia que ele usa é só do Novo Testamento. Eu, com muito amor e carinho, eu digo que ele está totalmente equivocado. O escritor de Hebreus, Hebreus 10, versículo 1, diz que a lei é uma sombra escura, uma sombra do bem futuro. E a graça é a realidade. Então, toda vez que você abre a Bíblia, no Velho Testamento, é uma grande mensagem de Deus sobre o que viria. O escritor de Hebreus, que eu creio ser Paulo, ele nos afirma que a graça é a realidade e a lei é a sombra. Quando você percebe a Arca da Aliança, não é uma realidade. Nós não podemos usar ela como algo místico hoje. A Arca da Aliança é só uma sombra. A glória de Deus em nós é a realidade. O que estava dentro da Arca da Aliança, a vara de Arão, o maná e a lei, tudo isso são sombras. O sangue que escorria na propiciação, que é a tampa da arca, na bacia, para levar e esconder os nossos pecados, é sombra. Veja que Deus no Velho Testamento, ele prega uma grande mensagem, com uma dramatização de vida real sobre a nova aliança. Então, toda vez que você abrir a Bíblia, use ela, o Velho Testamento, como sombra. Eu consigo ver Jesus em todas as páginas da Bíblia. Aí você vai entender a Bíblia de maneira mais clara. Agora, você nos acompanhe pelas redes sociais para ter mais informações. No YouTube, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, está aí agora no rodapé do seu vídeo. A gente só está ensinando as pessoas que na sua tela do YouTube aí agora, você pode até verificar, tem um sininho. Você tem que ativar esse sininho para receber as notificações. Se você não ativar o sininho do YouTube, você não será avisado que tem novos vídeos no canal. É mais ou menos isso. E nem avisado se está tendo transmissão ao vivo, ok? Então ative o sininho, se inscreva no canal e nos acompanhe. Também nos siga no Instagram, nos siga no Facebook, curta a página no Facebook e também siga. Curta a página e também siga no Facebook e também nos siga no Twitter para estar por dentro de tudo que nós falamos e fazemos no ministério. E você pode acessar os nossos sites, comprar os nossos livros, no site fazer o convite para estar na nossa igreja, para eu estar, né, na sua igreja, e vai ser uma bênção caminhar. E eu gosto, quando eu vou na igreja, de gastar tempo com o pastor para falar a palavra de Deus. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, que o favor de Deus esteja sobre você. Vamos orar? Senhor Deus, toca no coração de cada um desses irmãos e cremos que a tua palavra é poder e que essa palavra possa ter vindo com graça, com edificação sobre cada um desses irmãos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, que Deus te abençoe.